Gente querida, paz do Senhor a todos. Tenho a satisfação e a alegria de estar recebendo aqui em Zurique, nesse último fim de semana, o meu querido amigo, o pastor Edson Júnior, ali de Brighton, na Inglaterra. Pastor Edson, tudo bem? Meu amigo pastor Fernando, poxa, que satisfação, que alegria. Foi bom demais, rapaz. Participar aqui esses dias com vocês. Foi Tem uma sido bênção. um regalo. Um regalo. Obrigado pela receptividade, pela galhardia, pela forma tão amorosa, gentil e honrosa com que vocês têm me recebido esses dias. Estou muito feliz, muito bom. E melhor ainda a gente poder bater esse papo aqui, acompanhado de um bom café, aqui nas estruturas da Silver Church. Isso aí. Essa vigorosa igreja aqui em Zurique. É isso aí, o pastor Edson Júnior está ali em Brighton, na Inglaterra, já há algum tempo. Você poderia nos dizer mais ou menos como foi o início do trabalho ali na Inglaterra, como você chegou ali, né? Acho que é uma pergunta que todos fazem. E sendo pastor brasileiro fora do Brasil, exercendo a função na Inglaterra, na Europa, como eu exerço a função aqui na Suíça, muitos de vocês têm muitas perguntas, muita curiosidade, como é exercer a função pastoral fora do Brasil. E nós estamos aqui hoje batendo esse papo para tentar responder algumas perguntas. E o pastor Edson é alguém que já carrega uma forte experiência nos 12, 13, quantos anos, pastor? 13 anos. 13 anos. Fizeram 13 anos agora no último mês de agosto, que eu tenho caminhado lá na Inglaterra. Eu estou em Brighton, na região sul, cerca de 1 hora de Londres, e nós temos trabalhado nesses anos todos, num primeiro momento, com uma ênfase maior, servindo a comunidade de falantes de língua portuguesa. E aí a gente inclui brasileiros, falantes de língua portuguesa do continente africano, do próprio país de Portugal. Nos anos mais recentes nós começamos também a servir a comunidade de língua hispânica, ou os hispanos, né? Guatemala, Equador, Colômbia, Venezuela, gente da Espanha também. E agora, com os nossos jovens e adolescentes, nós começamos um trabalho com ênfase em língua inglesa, né? Então a igreja ela tem fluído nessas perspectivas, língua portuguesa, inglês e espanhol, né? Nessa perspectiva multicultural, por assim dizer. Então eu chego na Inglaterra em 2009, né, com a minha esposa, ainda não tínhamos filhos. Depois de alguns direcionamentos muito precisos da parte de Deus, e começamos esse trabalho em uma comunidade talvez com um pouco mais de 12, 13 pessoas, alguma coisa por volta disso, e aí o trabalho foi desenvolvendo, crescendo, florescendo, e o amigo, inclusive, pastor Fernando, esteve conosco ano último e foi impactante, foi muito precioso. Realmente foi muito bom estar com vocês. E a gente está caminhando. E eu acho bacana a gente bater esse papo, pastor Fernando, no sentido de eu tenho às vezes a impressão, um amigo recém chegou do Brasil, e a gente conversava sobre isso aí nos bastidores, por assim dizer, que se há uma visão tanto que talvez parcializada, em alguns aspectos até equivocadas, não é? Da realidade do trabalho das igrejas de língua portuguesa ou das igrejas multiculturais fora do Brasil. Existe uma visão um tanto que romântica, não é? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu me lembro de ouvir alguém dizer assim, é fácil fazer missão na Europa, quero ver ir para a África, né? Quero ver ir para um país na Ásia, no Oriente Médio, com algumas dificuldades pontuais. Mas é de se verificar que nós aqui enfrentamos desafios muito severos, né? Eu acho que seria legal a gente falar isso com o pessoal, né? Claro, realmente essa é uma visão tanto quanto diferente da realidade, daquilo que nós vivemos como pastores brasileiros fora do Brasil, aqui na Europa, um continente desenvolvido, um continente altamente intelectual, gnóstico em algumas áreas, em algumas nações imperam também o forte índice de ateísmo, e não é fácil, literalmente. Você que está aí no Brasil, você que é pastor, eu quero deixar algo bem claro para vocês, não é fácil. Sem desmerecer o trabalho feito na África, em países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, que também têm os seus desafios, mas definitivamente não é fácil. Eu estive no Brasil agora recentemente, fui perguntado como
como está sendo desenvolvida a igreja, ou como é a igreja em Zurique, na Suíça, e algumas das pessoas disseram, está morta, né? Morreu a igreja. E eu pergunto para o senhor aqui, pastor Edson, como está a igreja na Inglaterra? Olha, de fato, a igreja na Inglaterra, especialmente as igrejas mais tradicionais, elas enfrentam um tempo difícil, né? Eu comentava com você de uma instituição, talvez a maior instituição cristã do Reino Unido, que se você entrar no site, você vai ter uma aba onde eles estão disponibilizando prédios, né, templos, que lamentavelmente as comunidades, com o passar dos anos, os irmãos foram morrendo, no sentido literal da palavra, e esses prédios caíram em desuso, então estão sendo vendidos. Então você encontra prédios de igrejas que hoje são centros esportivos, escritórios, etc. e tal. Contudo, essa realidade não deve ofuscar uma outra realidade também, de um remanescente vigoroso. É isso. Né? Nós temos, por exemplo, na Inglaterra, igrejas inglesas, e eu nem vou considerar agora nesse aspecto as igrejas multiétnicas ou não necessariamente britânicas, muito vigorosas em Deus, igrejas espirituais, igrejas relevantes que ainda fazem um trabalho muito precioso. E eu acredito que nós outros e os nossos filhos seremos instrumentos muito pontuais para o auxílio dessas igrejas locais, aqui na Europa, seja aqui na Suíça, seja no Reino Unido, Bélgica, Alemanha, enfim, de modo que elas possam voltar a ter a influência que tiveram antes, no sentido de maior alcance de pessoas. Então eu penso que as colônias, eu não sei se esse é o termo mais adequado, mas que esses grupos de imigrantes instalados de forma definitiva na Europa, eles são a chave para um reavivamento definitivo nessas nações. Essa é a impressão que eu tenho. Aqui na Suíça eles têm essa certeza de que latinos, principalmente pastores latinos, eles vieram aqui, estão aqui para cumprir um propósito relacionado ao futuro da igreja, sem dúvida. Uau. E incluso grupos mais tradicionais, a igreja, a Landskirche, que é a igreja local, a igreja reformada, eles estão em todos os segmentos, eles estão dentro da missão pentecostal suíça. Uau. Então eles entendem a necessidade de estarem próximos de irmãos um pouco mais carismáticos, com uma visão mais conquistadora, uma visão mais de irmãos que tenham aquela pegada de crescimento. Talvez numa perspectiva mais simplista, o fogo. O fogo não no sentido fogo, restrito, mas no sentido de intensidade, de graça, né? Sem dúvida. Para exercer o trabalho. Sem dúvida. E o pastor ali em Brighton dirige ou preside outros trabalhos, né? Na verdade, hoje em Brighton, nós temos a nossa base em Brighton, a nossa igreja principal. Nós somos uma igreja que trabalha com pequenos grupos, então nós temos diversos pequenos grupos acontecendo durante a semana. A nossa igreja ela tem um centro comunitário, né, que presta serviço à comunidade, especialmente de língua portuguesa, e também os de língua hispana que chegam na cidade e precisam de auxílio, direcionamentos e etc. Então nós somos uma base de contato primária dessa comunidade. A gente oferece cursos, ajuda a traduzir documento, dá os primeiros passos, e essa ação social da igreja nos tem feito ter uma relevância considerável na comunidade, porque você quebra aquele paradigma ou aquele estigma da igreja que só vem para eventualmente subtrair algo das pessoas. Aí você começa a ver uma igreja que se propõe a doar, se propõe a fazer, se propõe a estender a mão, independente, isso é interessante, do segmento de fé da pessoa. Nós não servimos somente aqueles que são cristãos evangélicos. Independente da orientação, ideologia, etc. Aquilo que a pessoa que precisar de alguma ajuda, a gente está ali. E afora tudo isso, eu devo destacar que a gente hoje, nós desde o início, nós tivemos muita preocupação de ser uma igreja que pudesse servir projetos de iniciativa missionárias mundo afora. E aí a gente tem auxiliado hoje projetos no continente africano, por exemplo, Moçambique, tem 2 famílias que nós damos suporte,
Guiné-Bissau, nós temos cerca de 15, 16 crianças que nós auxiliamos na parte estudantil e também na área social. Nós temos na Suazilândia, que é um pequeno país de monarquia absolutista na parte sul de África, que nós servimos mais algumas crianças. Na Índia, na Ásia Menor e também no Brasil, 2 famílias que nós prestamos auxílio lá no sertão do Ceará. E agora, mais recente, nós temos aí, recente numa perspectiva, mas é um projeto que nasce de algo que demandou mais tempo, que é a Logos Publisher, que é a nossa publicadora. Nós estamos muito voltados a essa área do ensino bíblico, então nós começamos a produzir livros para escolas bíblicas e pequenos grupos, tendo como alvo principal igrejas locais, a princípio de língua portuguesa, estabelecidas fora do Brasil, que por uma série de dificuldades não têm implantados na sua agenda semanal exercícios de estudos bíblicos, não é? Ou atividades que envolvem estudo bíblico. A gente entende que esse tipo de atividade é indispensável para uma maturidade o crescimento da igreja, para o da crescimento igreja, e pronto. Então, sem dúvida. nós estamos aí distribuindo livros hoje aqui na Europa, na África, na Ásia e vai. Nós hoje somos pastores brasileiros na Europa. Em absoluto. E às vezes as pessoas nos veem ou assistem alguma mensagem, admiram a instituição e a estrutura do trabalho que nós hoje estamos levando, eu aqui na Suíça, você ali em Brighton, e as pessoas pensam que essas coisas são fáceis ou foram automáticos, chegamos, já está, existe um processo e com certeza grandes desafios. Quais foram os seus primeiros desafios como pastor brasileiro em Brighton? Excelente. Você sabe que você tem a vida do imigrante, eu digo sempre lá na igreja, que existe alguma coisa além das fotos do Instagram. Então, quando você vê um imigrante, antes até de falar dos meus desafios pessoais, a pessoa posta foto num parque bonito, e aí isso é a foto, mas durante a semana você tem que encarar os cleaners da vida, né, que é o trabalho de limpeza, os desafios, as limitações, às vezes, por não falar a língua. Né? Nós chegamos em geral, por exemplo, você chegou aqui e não falava alemão, eu chego na Inglaterra e não falo inglês, então tudo isso te limita. Com certeza. Né? As dificuldades, a sensação de estar sozinho, né, num ambiente distinto do seu, porque uma coisa é você mudar de cidade no seu país, e mesmo assim já se pressupõe alguns desafios. Agora, quando você muda de geografia, é uma complexidade muito grande, não é? E quando se fala de igreja, por exemplo, eu sofri muito no início com a sazonalidade. O que é? Você ter famílias que começam a caminhar na igreja, mas daqui a pouco tem que retornar para o país de origem, Brasil, Portugal, África. Então você sofre muito com essa questão de ter pessoas e depois não tê-las. É um sofrimento, né? A adaptação. Embora no nosso caso, meu e da minha esposa, nós de pronto criamos uma afinidade muito grande com a cidade, com o país, mas com certeza enfrentamos muito essa dificuldade. O idioma é uma dificuldade pontual. O idioma sempre é um grande obstáculo. É um obstáculo. E é um obstáculo que a gente precisa superar, porque do superar ele é que se abrem outras tantas portas que a gente precisa, né? E, por exemplo, eu chego na Inglaterra, no meu caso, extremamente jovem, né? Eu vinha caminhando, servindo na igreja desde o princípio da minha pré-adolescência, 12, 13 anos, mas uma coisa é você servir, auxiliar seu pastor, outra coisa é você ser o pastor, e muito jovem. Então, você conta com a desconfiança das pessoas no começo, será que até onde vai? Eu me lembro agora, quando nós celebramos 10 anos, teve um irmão que disse assim para mim de forma muito sincera, ele está desde o início, falou, pastor, achei que você não ia passar do 3º mês. Porque você pensa... Ele foi, talvez, ele foi muito sincero ou teve muita pouca fé, né? Talvez a realidade... Eu tinha de 22 para 23 anos. Jovem mesmo. Jovem, minha esposa, 21 anos. Não falava o idioma. Uma série de dificuldades, né? Esse tipo de dificuldade, você estando lá no Brasil, você não realiza, você não sabe, você não consegue defini-la. Só estando mesmo aqui... no dia a dia de trabalho, dia a dia, né? E o inglês, pelo menos o inglês no Brasil, a gente estuda ali na escola, alguma coisa, mas e o alemão, querido... Deus nos ajude. Então, eu tive... Esse foi um grande desafio. E ao aprender o idioma, automaticamente você vai absorvendo a cultura. A cultura.
O idioma ele é, sem dúvida, o primeiro e o mais importante passo que um pastor ou um missionário deve superar ou conquistar, estando ele imigrado em um país que não é o seu. Não há dúvida. E no seu caso, eu diria que nesse aspecto do idioma, o desafio talvez ainda seja mais pontual, porque eu chego para servir uma comunidade de falantes de língua portuguesa. Então, querendo ou não, o meu trabalho primário é ainda dentro da minha dinâmica cultural e linguística. Você já vem servindo uma igreja suíça. Exato. Já imergindo, e aí você tem, além do idioma, a questão cultural, há uma complexidade muito grande disso. Agora, eu acredito que é muito importante para quem está vendo saber o seguinte, que essa resiliência, esse não retroceder, eu acho que primário de tudo, antes de qualquer outra coisa, o que nos traz até aqui depois desses anos todos, ser mais de 20 anos aqui ou 13 anos lá, é o mover-se num propósito. Sem dúvida. Eu digo sempre, não é sobre geografia, é sobre propósito. Exato. Então, você pode ir para o país, para o melhor país do mundo, com as melhores condições financeiras, com as melhores estruturas possíveis, fora do propósito vai dar errado. Eu tenho amigos que eu tenho muito carinho e respeito, servindo em países muito pobres, muito difíceis e prosperando no desenvolvimento dos seus respectivos trabalhos. Por quê? Não é geografia, é propósito. Então, o que nos traz até hoje aqui e faz você hoje ter esse trabalho relevante aqui em Zurique, que nos tem dado graça para caminhar lá na Inglaterra, não há dúvida que é porque a gente está transitando na linha do propósito. Saiu dela, não funciona. Agora, o que eu ia salientar é o seguinte, é que à medida que a gente caminha, embora esses desafios todos, o que a gente tem de aprendizado e crescimento. É uma coisa espantosa, não é? A gente pode citar também o pastor Satírio dos Santos na Colômbia. Deus mío. Se você assistir ali o testemunho dele, o que este homem em Cúcuta na Colômbia, o que este homem viveu e hoje a relevância que ele tem a nível global. Ele é realmente um apóstolo dos nossos dias. É alguém que tem relevância em qualquer país das Américas, da Europa, todos conhecem Satírio dos Santos, mas o início não foi fácil. Ele teve os mesmos desafios que nós tivemos aqui, tanto os desafios culturais, os desafios financeiros, né, os desafios na integração, um brasileiro na Colômbia, por mais que seja um país latino-americano, é outro país, é outra cultura. Nós, quando nos imigramos de um estado para o outro no Brasil, já sentimos, né? Algumas pessoas saem da Bahia e vão para São Paulo e lá em São Paulo se sentem já um peixe fora d'água, né? E querem retornar à Bahia. Enfim, não é fácil, não é fácil. Os desafios são gigantescos e superá-los requer o reconhecimento desse propósito. E fora isso, você tem desafios intrapessoais. Né? As nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. Porque, por mais consciente da direção de Deus, é fato que homens somos. Quantas vezes não pensamos também em desistir? Não é? E aí, a quem recorrer quando a dor chega, quando a limitação... Eu já me vi várias vezes, algumas vezes, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque você está no cenário, de certo modo, distante do seu... E sabe qual que é a impressão que eu tenho, meu amigo? É que tem situações que o próprio Deus nos isola. Por mais que você tenha uma ou outra pessoa que você possa contar, Deus parece-me que não te permite ter esse tipo de auxílio. É Deus lhe conduzindo para um lugar de total dependência dele. Você sabe, uma das coisas que eu mais aprendi nesses últimos anos é total dependência de Deus. Essa foi a primeira lição que eu tive de Deus quando eu cheguei, foi essa. Uau. Eu me lembro de estar em Portugal, no inverno do ano 2000. Uau. E quando resolvi regressar para Zurique, em uma das minhas viagens eu perdi todos os meus documentos. Meu Deus. Na fronteira entre a Espanha e França, numa troca de trem, que eu vinha de trem para Zurique, perdi todos os meus documentos e apareceu alguma pessoa lá, rapaz, eu não quero nem saber, talvez seja anjo ou pessoa, não sei, mas apareceu alguém
dizendo que não, eu vou te ajudar, e essa pessoa cuidou de mim como se fosse um filho, e no final da tarde eu reencontrei os meus documentos, a minha carteira, e quando eu entrei no trem, o Espírito Santo falou comigo audivelmente. Uau, uau. Você vai aprender a confiar em mim completamente. E eu entendi que essa vida plena em Deus, ou viver dentro do reino de Deus, a base dela é essa confiança. A gente só vai viver de maneira... viver bem, o nosso propósito será bem estabelecido, viveremos o nosso propósito fora de casa quando nós aprendermos a confiar literalmente em Deus. E é extremamente desafiador, né? Porque confiar nessa perspectiva quando você não tem onde se agarrar. Porque enquanto eu tenho contato, sei lá, com amigo, etc., poxa, mas é confiar quando eu não tenho onde me agarrar, a não ser em Deus, em assim Cristo, né? Então, de fato, você... E outra, para exercer isso precisa ficar muito claro, né, para quem está chegando agora, da nossa geração, que anseia, talvez usando a linguagem de São Paulo lá, a Timóteo, salvo engano, aquele que deseja o episcopado, né? Excelente obra dele. Assim mesmo. Tem que se compreender assim, é indispensável a necessidade de você ter confiança em Deus. Completamente. Você saber que não tem como você fluir no ministério sem essa confiança, ela caminha paralelo ao propósito. Às vezes a gente quer forçar algo. Eu vi muitos ministros aqui na Europa passarem verdadeiros dificuldades, passarem fome de verdade, em querer forçar algo que não existe. O propósito de Deus não estava ali. Uau. E é importante entender que retornar também pode ser um propósito de Deus. Como eu vi pessoas que estavam aqui, retornaram ao Brasil e lá iniciaram um projeto, iniciaram um trabalho e estão indo de vento em popa. Então o propósito não era aqui. A gente tem que entender, a gente não pode forçar. Deus testificou o teu chamado. Deus testificou, Deus aí está suprindo, Ele está mostrando, eu estou no negócio, eu te trouxe para aqui. Aí está o ministério crescendo, o povo se convertendo, essa obra está viva, ativa e saudável. Então eu entendo, é o propósito do Senhor, é o propósito do Senhor. Agora, existem pessoas que vêm aventurar, mas não dá. Aventura, não dá. E depois se frustram de maneira assim... E voltam para o Brasil ou para o país de origem extremamente decepcionados com Deus. Por isso que o mais importante de tudo é saber, conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Exatamente. E outra coisa, a gente saber que, gente, isso talvez seja o ponto crucial da nossa caminhada, né? Você ter esse discernimento. Porque às vezes nós somos movidos pelo sentimento. A Bíblia diz que o coração é enganoso. E olha que interessante, me fez lembrar agora, São Paulo desejoso de ir para Bitínia, na Ásia. E o texto fala que o Espírito Santo o impediu. Olha que interessante, ele está desejoso de ir para a Ásia, cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu propósito. Mas não era a vontade de Deus que ele fosse para a Ásia. E ele entende isso, ele pausa, até que Deus o mostrou, tem aquela visão de um varão macedônio, atravessa a Macedônia e auxilia-nos. Então ele não vai para a Ásia, ele vem para a Europa e Deus vai fazer uma coisa extraordinária. Então o que a gente precisa compreender é isso. Às vezes a intenção é boa. Eu quero fazer a obra de Deus, porque às vezes o cara fala, poxa, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ganhar alma, glória a Deus por isso. Mas é nesse lugar que Deus quer que você flua. Então, se você não tem plena certeza, segura a onda, porque às vezes Deus vai te direcionar para um outro lugar e é o que você acabou de falar. E você vai prosperar poderosamente. E às vezes não é nem voltar para o país de origem. Às vezes é entender qual é o lugar, Senhor, qual é o lugar. Eu lembro que há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, havia um casal de missionários aqui passando um sufoco. Tremendo. Um sufoco. E
Eu lembro que em um culto que tivemos uma vigília, havia uma atmosfera muito gloriosa, de muita presença de Deus, e essa irmã e esse irmão receberam um batismo daqueles de línguas, de variedades de línguas. Mas eles falavam muito em inglês, você nunca fala inglês. Então, eu lembro que terminou o culto, nós fomos até a estação de ônibus e ela falava inglês constantemente, sem nunca haver estudado inglês. Resultado, eles entenderam que o país não era esse. Que o propósito deles era um país de língua inglesa. De língua inglesa, uau. Então, às vezes, não está nem em voltar ao país. Eu tentei fugir. Eu tentei voltar para o Brasil. Os primeiros 6 meses aqui, para mim foi um choque muito grande. Veja você, um baiano cresceu na região cacaueira, onde meu mundo era o extremo sul da Bahia. O máximo que eu conhecia era Salvador, a capital baiana. Eu não conheci Minas, nem Espírito Santo, nada. Eu só conhecia o extremo sul da Bahia. Então você sai do extremo sul da Bahia e de um clima trópico, de uma gente calorosa, e para um lugar completamente diferente, literalmente completamente diferente. Então é um choque muito grande. Então eu quis fugir. Eu vou voltar para casa, vou voltar para a Bahia, vou para Salvador, vou fazer faculdade, eu vou tocar minha vida aqui, eu não quero ficar. E no dia que eu decidi voltar, eu estava indo comprar o meu ticket de volta para casa. E uns 300 metros da agência de viagens, me parou um irmão. Ele me disse, você é brasileiro, português? Eu falei, sim, sou. Ele, olha, eu sou pastor aqui desta igreja ao lado, você não quer entrar e cultuar conosco? Uau. Aí eu falei, irmão, eu também sou crente e tal. Eu expliquei para ele que eu era batista e tal, que eu era crente. Ele, que maravilha, vem conosco cultuar, vai ser uma bênção. Então eu entrei no culto e houve uma atmosfera do céu naquela noite, naquele lugar. E de repente um irmão lá, acho que um dos pastores, se eu não me salvo engano, era um dos pastores, levantou e falou, o Senhor aqui me diz que aqui é um jovem que essa noite quer voltar para casa. Só que eu, o Senhor, pré-estabeleci um propósito e um plano para a sua vida aqui na Europa. Uau. Então eu entendi que era comigo. Fui para diante do Senhor, quebrantei-me inteiro ali, chorei tudo, como a gente fala, e naquela noite eu resolvi empreender a viagem de volta para Zurique. Mas eu estava na posição de Jonas ali naquela noite. Você já viu que é peculiar dos homens de Deus, daqueles que são movidos no propósito, em uma primeira etapa, essa tentativa de fugir. É o que acontece com Jeremias, não sei falar, sou uma criança. Aí você pega Moisés falando não tem condições, porque a gente se vê muito pequeno para realizar aquilo que Deus está nos direcionando a fazê-lo. E é tão maravilhoso isso, porque me faz lembrar Paulo, Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Não é? Então, me parece, e eu acho isso maravilhoso, meu amigo, me parece que quanto mais improvável, mais susceptível você está, nós estamos para sermos usados por Deus. É assombroso. Né? É assombroso. Nosso Deus, ele aprecia improváveis. Se você verificar os principais vultos da Bíblia Sagrada, improváveis. Da história cristã. É gente que não era para ser. Você pega Moisés, você pega Davi, São Paulo, cada um no seu contexto, improváveis. Até o próprio Jesus. Improvável. Na perspectiva humana e absoluta. Os judeus esperavam até hoje um Messias político, alguém que fosse monarca, um monarca que viesse transformar tudo. E isso é bom para alguém que está nos vendo agora, que às vezes, poxa, eu estou aqui no meu bairro, na minha cidadezinha no interior, Deus falou comigo, mas será? Gente, eu venho na cidade onde eu vivia, de uma pequena congregação, onde quem passasse na porta falava, não vai sair nada daí não. É sério, por causa da realidade geográfica, de local, etc. Então, a gente às vezes quando se auto-observa, poxa, não vai dar. A gente precisa compreender que, volto a dizer, que quanto mais improvável nós formos, mais possibilidade há de Deus nos usar de uma forma ainda poderosa. acho que a nossa vulnerabilidade, ela como que provoca Deus. Isso é lindo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então, isso que você falou é poderoso. Né? Então, a nossa vulnerabilidade provoca uma ação de Deus através de nós. Para quê? Para que quando aconteça, a glória seja dele. Você pega um colégio apostólico, pescadores,
Homens brutos, a grosso modo toscos, no sentido assim, você pega Pedro, tanto é verdade que vez ou outra alguém perguntando como é que esses galileus estão com essa versatilidade toda. Exatamente. Esse camarada aí, não é? Mas é Deus confrontando, é Deus colocando em xeque, né, essa perspectiva humana, que tem que ser o mais preparado. Óbvio, né? Com isso nós não estamos desestimulando você buscar crescimento, preparo, etc. Mas não é isso que define o êxito ou não do seu ministério em absoluto. E é o que nós fazemos, né? Nós estudamos. Algumas pessoas pensam que estamos constantemente... Não, se Deus usa os preparados, né? Deus usa os preparados também, não é só apenas. Também porque você imagina bem, eu aprendi já há algum tempo que as oportunidades vão surgir. Agora a questão é, você está preparado para essa oportunidade? Talvez uma das coisas mais lamentáveis é uma porta se abrir e você não está com os recursos, né? A gente eu falava agora há pouco de Paulo, que é um personagem que eu me dedico muito a estudar. Paulo, embora ele é insistente na fala dele, de que o resultado do seu ministério é fruto da obra do Espírito Santo na vida dele, mas é inegável que Paulo só foi Paulo pela sua capacidade, por exemplo, de falar vários idiomas, né? a sua capacidade filosófica. É óbvio que o Espírito Santo é a causa primária, principal e maior. Mas por que Deus usou Pedro para ganhar a Europa e usou Paulo? Porque você tem Paulo um preparo que Pedro não tinha. Não tinha. Entende? Então, essa coisa do preparo, ela é necessária porque a porta vai se abrir e quanto mais preparado você estiver naquilo que for ao seu alcance, mais possibilidade você vai ter também de ser usado, né, numa proporção maior por parte de Deus. Sem dúvida, até a questão do aperfeiçoamento no idioma, né? O idioma. Eu estava participando, me convidaram para participar de um fórum com irmãos do Nepal. Uau! Nepal. Me ligou um pastor amigo da Costa Rica que estava em um voo e não podia fazer parte dessa conferência online, e me pediu para que eu pudesse estar substituindo aí nessa conferência. Eu falei que sim, com muito prazer, e perguntei para ele, mas os irmãos lá entendem português? Ele, não, tem que ser em inglês. Aí eu falei, tá bom, então o meu inglês é muito quebrado para isso, né? Mas vamos tentar. E ao entrar na sala da conferência, o anfitrião me recebeu e eu conversei com ele, adiante de todos, eu falei, vocês vão me desculpar, meu inglês não é tão bom. E ele me dizia, this is your problem, this is not my problem. Se seu inglês não é bom, esse é um problema totalmente seu, não é nosso. Prega aquilo que você pode pregar. Uau. Então, é necessário que nós aprendamos, cresçamos didaticamente ou investamos em nosso chamado. À medida que a gente vai aprendendo, as portas vão se abrindo, né? Vai ampliando. Eu tenho certeza que se você não tivesse desenvolvido o seu inglês, as barreiras estariam ainda aí muito maiores, e seriam ainda muito mais difíceis, não? E além disso, a sua igreja se converteria em uma igreja muito mais sectária, no sentido de só a um grupo, segmento específico, a um grupo cultural apenas. E ao falar inglês, ao você desenvolver o trabalho de língua inglesa, você vai amplia, né, a capacidade do teu chamado e também a relevância do teu chamado ali naquela região. Eu acho isso muito importante para aqueles pastores que pensam algum dia desenvolver uma obra fora do Brasil, em qualquer país que você esteja sendo enviado. Você tem essa visão de alcançar os locais. É óbvio, eu digo sempre, as igrejas que trabalham estritamente com falantes de língua portuguesa, brasileiros, portugueses, fazem um trabalho excepcional no sentido de atender, acolher o imigrante, até por causa dessas dificuldades todas que nós mencionamos, mas é de se compreender que você vai sempre trabalhar dentro de uma perspectiva de limite, porque a comunidade ela tem um limite, né? Agora, quando você consegue se inserir na cultura local, o seu ministério tem muito mais abrangência, você consegue alcançar um número muito maior de pessoas e consegue servir melhor aquele país que você está inserido. Então, eu penso que o ideal hoje para pastores que trabalham fora do Brasil sirva sim a sua comunidade de origem, brasileira, portuguesa, etc., mas sem perder esse olhar nos locais, né?
crie caminhos. Não é? Talvez eu não diretamente, mas comece então a preparar os filhos da casa, jovens que geralmente estudam ali no país, tem uma profundidade cultural e mesmo idiomática muito maior. Então comece a fazer com que os seus jovens, e é isso que a gente tem hoje feito ainda que numa etapa primária lá na Logos, é isso, os nossos filhos, os nossos jovens começarem a ser esse instrumento efetivo e intencional para alcançar os locais. Eu acho que um ponto que nós não falamos ainda com relação à estabilização, o início de um trabalho fora de casa é a questão da legalidade. Uau. Você é cidadão britânico e eu sou cidadão suíço. Eu acho que isso é muito importante. Acho que para que se dê testemunho, primeiramente, né? Buscar a legalidade de onde você esteja. Eu tenho um amigo que está, acho que lidera um trabalho no Nepal, uma obra fantástica, mas dentro da legalidade. Ele tem ali orfanatos, que ele levantou escolas, e uma coisa assim impressionante. Porque a gente tem que entender o seguinte, se me perdoe interromper, entender o seguinte, gente, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, além do adversário maior, que é o inimigo, as forças espirituais, São Paulo escrevendo a igreja dos Efésios, ele vai falar que a nossa luta é contra a carne, potestades, principados, etc. Você tem que entender que você também vai enfrentar oposições de pessoas na comunidade que, primeiro, não vão ser... Eu não estou restringindo a própria comunidade de fé, a comunidade você está inserido. Pessoas que eventualmente não são simpatizantes da fé, não são simpatizantes do seu trabalho. E quando você se coloca na posição de exercer, especialmente o ofício eclesiástico ministerial, não estando respaldado na perspectiva das leis do país ou do local que você está, você fica vulnerável, não é? Então você pode sofrer uma queixa, você pode sofrer uma situação e você não tem como se defender nesse aspecto. Então fica muito complicado. Então essa postura de ir para uma localidade, exercer um ministério de pastor ou de plantar uma igreja sem estar respaldado nesse aspecto, me parece um caminho muito complexo e com grande chance de você ter problema, infelizmente. O maior motivo de igrejas ou pequenas comunidades, do desaparecimento de pequenas comunidades e pequenas igrejas aqui, está relacionado à legalidade. Infelizmente, né? Então a pessoa vem, aluga uma sala, geralmente as pessoas que vão à sua comunidade são pessoas que saem de outras comunidades que ele esteve ali ministrando e de alguma maneira há uma certa influência e acaba... E geralmente essas comunidades não vivem mais que 6 meses ou um ano. E afora a legalidade do próprio líder, a legalidade é da própria instituição. Você, por exemplo, no nosso caso em Brighton, tão logo foi possível, a gente já estabeleceu a nossa igreja ser uma igreja reconhecida pelo Estado, né? Você ter esse respaldo, não é um trabalho, como é que eu diria, incipiente ou feito meio ali nas ruas. Não, você tem um reconhecimento do Estado, você é uma instituição liberada para exercer aquilo que está sendo exercido. Então isso te dá respaldo, te dá peso e te dá condições de exercer o seu trabalho com mais eficiência. Então nós estamos falando que para que uma igreja brasileira se estabeleça e cresça de maneira saudável e frutífera na Europa, o primeiro passo é o propósito e o chamado. O segundo passo é a legalidade, né, por meio do reconhecimento estatal, por meio de documentos legais, onde essa pessoa possa exercer, né, o seu chamado pastoral respaldado pelo Estado no qual ele vive. Com certeza. Quando possível, se vincular a alguma aliança do país que você faz, que você está inserido, isso é muito bom. Né? Você vai ter um pastor local que vai te dar um respaldo, tem informações que os locais têm que nós não temos. Então, sempre que você consegue se alinhar a uma convenção, a uma fraternal pastoral local que siga a linha ministerial. Isso ajuda muito, né? Você não está, acho que um dos maiores erros é você achar que sozinho você vai conseguir. Não vai a lugar nenhum, minha gente. O texto bíblico em Gênesis, embora sempre é usado na perspectiva do casamento, etc., mas isso eu acho que alcança todas as áreas. Não é bom que o homem fique só. Então, a gente precisa... Jesus, quando envia os discípulos, é de 2 em 2. Né? Então, essa coisa do auxílio, né?
da network, você ter gente do seu lado que caminha, que inspira, que te ajuda, mostra a direção, assim, é uma outra coisa importante, talvez, que a gente poderia falar, é sobre isso, a importância de você estabelecer bons networks, você se conectar com as pessoas certas. Estamos fazendo agora. Não é verdade? Isso é muito saudável. Olha, eu estou aqui esse fim de semana com meu amigo pastor Fernando, sendo muito inspirado, aprendendo com eles, no silêncio, aprendendo aqui, com o jeito de fazer a obra, com iniciativas que eles estão fazendo que estão dando muito certo. Tem algumas que talvez não dê para me adaptar na minha localidade, mas tem outras que vão ser excepcionais. Então, eu, por exemplo, é um detalhe, eu fiquei por alguns anos, no início da minha caminhada, em Brighton, isolado. E eu me lembro do meu pai, né, que você teve a oportunidade de conhecer, sempre me dizia isso: meu filho, você tem que se conectar com outros pastores. A gente compreende que vai ter pastores ou lideranças que talvez você vá, poxa, não dá, não é minha, mas vai ter alguém. Então, quando você se conecta, você conversa, isso te dá um open of view gigantesco, né? Você abre a visão assim de uma forma muito considerável. Então, é uma outra coisa importante de se verificar: nunca ande sozinho. Procure andar sempre perto de alguém, de Deus, que vai fazer você ser melhor do que você tem sido. E sempre que possível se associe a alguma convenção, esteja debaixo de alguém, cobertura espiritual. Não dá para. Eu vejo como você tem o seu pai como seu mentor ainda, uma dúvida, pastor. Isso é uma coisa extraordinária. É um porque presente, você aliás. vê que sozinho você não consegue nada. Sempre há um mentor. Paulo teve o seu mentor, né? E todos os grandes homens de Deus hoje têm o seu pastor, têm o seu mentor, tem alguém a dar, como é que fala, a responder pelos seus atos, né? Se a gente pensar na questão militar, por exemplo, um soldado em geral, quando ele guerreia, ou um batalhão quando vai para a luta, você tem aqueles que é de infantaria, né, que vão para o front, mas você sempre tem a cobertura. Você se colocar no front sem ter cobertura, você corre um grande risco de ser ferido e não ter socorro. Meu Deus. Esse é o ponto. Meu Deus, então, isso. Quando você vai para o front, você tem que ter alguém ali. Fui ferido, aconteceu alguma coisa, alguém que me arrasta, me trata, depois eu volto para a batalha. O problema é que tem muitos soldados indo para o front sem cobertura. Aí você fica vulnerável. Olha, então... Esse é o ponto. Vocês estão vendo como é que é? Então, nós falamos que, primeiro, a pessoa tem que ter o chamado, legalidade e obediência. Está submetido, baixo alguma cobertura espiritual, criar vínculos, networks. Isso é muito importante para você que queira ou pense desenvolver o teu chamado fora de casa, fora do Brasil. Uau. É isso aí. Que coisa tremenda. Bom demais, né? Bom demais, pastor. Muito mais, pastor. Bom demais. Eu espero que a gente possa continuar com essa aliança, esse contato. Isso vai ser realmente... Está sendo já muito enriquecedor para mim ter contato, até inclusive com os seus livros, né? O trabalho que você faz aí com a Logos Published. Publisher. That's right. A gente vai aprendendo um pouco mais de inglês aqui com o nosso pastor britânico aqui. Uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. Pastor, o senhor é casado, tem 2 filhos, né? É verdade, muito importante. Outra área importante, né, gente? Nós estamos falando aqui informalmente sobre uma coisa ou outra e tal, que a gente considera ser necessária para o bom andamento da nossa caminhada em Deus. E entre todas essas questões, a família é uma parte, assim, essencial. Uma família você não consegue, e essa é a verdade que precisa ser ressaltada, nenhum pastor, nenhum líder, por mais potencial, habilidade e graça que ele tenha, conseguirá ter um ministério bem sucedido com uma vida familiar desequilibrada. Não tem como. Impressionante. E mesmo biblicamente, né? A Bíblia diz que se a gente não conseguir pastorear a casa, como é que você vai pastorear as ovelhas do rebanho do Senhor? Então, quer dizer, uma família, a desestruturação familiar te desaprova o ministério. Exato. Não estou falando de problemas, dificuldades que todos nós enfrentamos, mas eu estou dizendo que você tem que ter uma família saudável. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Louvo a Deus porque ela tem sido bênção na minha vida. Eu não sei se com você, comigo acontece que a minha esposa se converte no meu ponto de equilíbrio ou a minha medida de massa. Quando ela diz não dá, eu ouço com muita atenção e repenso o meu conceito, repenso a minha ideia
Eu de igual modo. É. Eu de igual modo. E a gente falava sobre isso um desses dias aí, que o olhar das esposas, em geral, ele alcança às vezes algo que a gente não alcança. É isso. Então, por exemplo, a minha esposa, ela é mais do backstage, ela é mais do que de evento. Por exemplo, ela não ministra recorrentemente nessa questão de pregar na igreja, etc. Mas ela me dá um auxílio, porque às vezes acaba que a minha figura fica em maior destaque. Está na frente, falando no púlpito, etc. Mas muito daquilo que eu desenvolvo se dá por percepções que ela tem. Uau! Muito. É comigo da mesma daquilo modo. que eu desenvolvo. Então, às vezes a pessoa, pô, pastor e tal, mas eu sempre reforço isso, falo, gente, vocês não têm ideia, porque quem caminha aqui do lado, quem às vezes fala, opa, não vai adiante. E eu acredito que nós, como pastores e líderes, temos de desenvolver essa sensibilidade. Tem pastor que tem dificuldade de ouvir a esposa, ele acha que ele é o supra-sumo. E aí o camarada entra em enrascada. Então, assim, tem essa sensibilidade. Será que... Porque, veja bem, se tem alguém que nos ama e que vai ter sinceridade para falar para a gente, o que às vezes muita gente não tem dificuldade, ou receio, ou constrangimento de falar, é a esposa. Com certeza. Por isso a gente precisa considerar. Com certeza. Então, eu louvo a Deus, eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos, o Benjamin com 9 anos agora, Ana Clara com 7. E você mencionou meu pai, está lá servindo a Deus comigo, pastor Oliveira. Sua mãe também, Minha mãe é alguém que gerou no meu coração amor pela palavra, amor pela literatura. Ela é uma poetisa, cronista, gosta de escrever, e é uma mulher assim que inspirou a minha vida. E meu pai, além da minha cobertura, é meu amigo, meu irmão, meu companheiro, um homem de um espírito nobre, jovem, um príncipe no reino. Eu sou, fazendo uso de uma linguagem talvez mais rebuscada, assim, um homem abnegado, assim, favorecido por Deus. Tem meu irmão, pastor Cássio lá no Brasil, fazendo um trabalho assim extraordinário. Você falou lá rapidinho com meu avô, né, pastor Agostinho, um homem assim de Deus. Então, enfim, eu fui muito favorecido por Deus pela minha família, e eu quero ressaltar isso, gente. Família, aliás, jovens que anseiam ir por realizar o ministério, serem muito cuidadosos com a escolha da esposa, e vice-versa, moças também que têm um anseio de dizer, porque se você, lamentável, der um passo errado enquanto a sua vida conjugal, você compromete de forma muito pontual aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Nós encontramos por aqui pela Europa algumas mulheres lamentavelmente, altamente frustradas, com seus desejos, os seus sonhos, os seus planos violados devido talvez um desejo equivocado da parte do marido, ou talvez uma falta de planejamento. Bom, é necessário muita cautela, muita sabedoria, muita sabedoria. Se permitir ouvir. É isso. Às vezes a gente nunca. Você já viu que quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente não quer ouvir, especialmente quando é o contraditório. Então, se permitir ouvir, especialmente aquelas pessoas que te amam, né? Seus pais, né? Para quem ainda é jovem, casado. Poxa, será que meu pai não concorda, ele está levantando contra mim, ou será que ele está vendo alguma coisa que eu ainda não vi? Porque quando a gente é mais jovem, a gente tende a achar que sabe, mas a gente não sabe. Né? Você não sabe. Então, ouvir, eu acho muito importante ouvir e acatar quando necessário for, por mais doloroso que seja. Porque às vezes por não ouvir, não acatar, aí acontece o que você acabou de falar. Aí depois vem o ônus, vem o sofrimento, vem a dor. Exato. Deus restaura, oferta uma segunda chance, sim, mas às vezes a pessoa sai muito machucada, muito ferida. Eu costumo dizer que os mais próximos, eles vão testificar o teu chamado. Pronto. Você lembra que Jesus, lá em Caná da Galileia, quando faltou o vinho, Maria falou, fazei tudo o que ele pediu. Uau. Maria respaldou o chamado do filho. Então, se a tua mãe, a tua esposa, o teu pai respaldam o teu chamado, go for it. Uma das coisas que eu mais ouço quando eu vou no Brasil é, eu tenho um chamado, eu tenho vontade de abrir um ministério na Espanha, eu tenho vontade de abrir um ministério na Alemanha. Então eu pergunto, mas Deus já te confirmou, você escutou da parte de Deus algo? Ainda não, a minha esposa, a minha mãe, elas não confiam. Eu falo, então fica. Eu digo, fica. Enquanto não for testificado por meio daqueles que te amam, aqueles que estão ao teu lado, aqueles que querem o melhor para a sua vida, fica. E meu amigo, é interessante você falar sobre essa questão, né? Às vezes a pessoa quer exercer um chamado
sei lá, fora do Brasil, independente da região que seja, mas ele não frutifica onde ele está. Eu me lembro, eu vim para cá, mas eu estava servindo uma igreja local. Você não faz para ser, você faz porque é. E aí, come on, é isso? Não é? É isso? Então, aí na sua igreja, eu quero ser pastor, não sei o quê. Como é que você está lidando com o seu chamado na sua igreja local hoje? Né? Você vai verificar na Bíblia, Deus nunca chamou gente desocupada. Nunca. Então, não, porque depois que eu for, não, você faz agora, você já desenvolve agora. Entende? Então, isso é muito interessante. Aí o camarada quer ser pastor lá, tal continente e tal, mas ele não está servindo na igreja local E eu vou dele. te dizer uma coisa, aquele que foi um desocupado lá, seguirá sendo desocupado aqui. Pronto. É isso. É isso. Se você não é fiel naquilo que lhe é possível agora, como é que você vai ser fiel? Entende? Então, enquanto não chega o tempo de você definitivamente ir para um determinado lugar, a gente está falando muito dessa perspectiva, talvez, de alguém que venha no futuro servir em algum local fora do Brasil, aqui na Europa, seja bênção na sua igreja local. Com certeza. Auxilie seu pastor, frutifique, aprenda, cresça. Se não houver diligência, Poxa. aí onde você está, dentro do teu território, dentro da tua casa, como você vai ter diligência em um lugar que não é teu? Eu, morando na Bahia, estudava à noite, trabalhava durante o dia, à tarde eu estudava, eu era autodidata, aprendi inglês em casa, com livros, sem ir à escola. Aprendi alemão aqui com livros, sem exatamente ir à escola. Foi desenvolvendo por meio dos jornais. Então, se você não for diligente aí no seu ambiente, na sua geografia, será muito difícil você ter êxito ou ser diligente em uma geografia que não é a tua. Não há dúvida, não há dúvida. E esse é um ponto. Então, enquanto você está aí no seu local, talvez alguém nos vendo agora, seja bênção, aprenda com o seu pastor, aprenda com a sua comunidade, sirva, se permita nesse aspecto, porque quando chegar a hora de você transicionar, se esse for o propósito de Deus, você vai fazê-lo com maior facilidade. Óbvio, tem as dificuldades que nós mencionamos, mas você já vai ter um nível de preparo para caminhar melhor essa próxima etapa. Agora, essa história de não estar gerando nada e querer só gerar depois, me desculpa, aí não dá. A gente tem a leve ilusão de que lá fora vai ser mais fácil que em casa, né? Não é. E infelizmente isso é ilusão mesmo, é só apenas ilusão. Vai ser muito difícil, vão haver dias de dores, dias de muito choro, decepções, perseguições, né? O que vai manter você firme, o que vai manter você no propósito é a certeza de que Deus te chamou para esta obra. Amém. Porque se Ele chamou, Ele te capacitará. Uau! That's it. That's great, man. Gente querida, olha, foi um prazer, eu tive aqui comigo esse fim de semana, meu querido amigo pastor Edson Júnior. Se estiver lá em Londres e não visitar Brighton, ele disse que é um pecado. Capital, é um pecado capital. É um pecado capital. Pecado capital, é grave. Da mesma maneira, se você estiver em Zurich, visita-nos aqui em Dietikon, na Ria de Strasse, número 3, 8953, em Dietikon. Você é meu convidado, vem ser igreja conosco aqui em Zurique. Pastor, o senhor pode ir? Pastor Fernando e os que nos acompanham, olha, muito bom estar aqui no PNL Podcast. E é isso aí, né? PNL Podcast. Muito bom, muito bom. Espero que esse trabalho de bate-papo ele possa prosperar. Ele falava isso, eu acho que você faz muito bem, que você possa receber aqui outros pastores, pessoas da sua comunidade de fé para compartilhar de tantos assuntos que são interessantes. Com certeza. Né, a gente falar. Eu estou impressionado com o que Deus tem feito através da vida do pastor Fernando. A Silburn é uma igreja suíça, mas com um ministério latino, sobretudo, muito vigoroso, muito vibrante, muito abençoador. Se você estiver na Suíça, eventualmente em Zurique, é uma igreja que eu congregaria e distante de qualquer floreio retórico, porque uma igreja bíblica, uma igreja que se comunica com a geração contemporânea ao mesmo tempo, uma igreja sólida, abençoada, enfim. Prazer estar contigo. A sua amizade é um regalo para mim, uma dádiva. It's a gift for me. Thank you for everything. Muito obrigado por tudo.
E logo, logo estaremos juntos lá em Brighton. Com certeza. Permita o bom Deus. Com certeza. Você é a Vai ser um pastora prazer. Daniela. Vai ser um prazer. O Santiago e a Sofia. Isso. Vai ser uma Estaremos festa. lá para fazer aquele passeio lá no British. Na I-360. Come on. Deixa que ele fala que ele É um lugar. E olha, o pastor Fernando disse aqui, eu ressalto, você que eventualmente vier à Inglaterra, eu estou 1 hora de Londres aproximadamente, na costa sul, a Brighton, eu ouso dizer, a cidade mais bonita do Reino Unido, em qualquer época do ano. Venha nos fazer uma visita, nossas celebrações. Muito bonita mesmo, isso é verdade. Você vai nos encontrar na internet aí, Logos International Church, Instagram, Facebook, YouTube. Siga ele, siga meu amigo, ele tem um devocional todas as manhãs aí. De segunda a sexta-feira lá no e Facebook. É uma bênção, eu tive a Amém. oportunidade de participar e foi realmente fantástico. Foi uma bênção. Bom, nós estamos aqui nos inspirando. Gente, que Deus os abençoe grandemente. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima. God bless all. Abraço, minha gente. God segne Sie.